Porque toda vez que tem um projeto muito genérico, é assim, nós não sabemos o que fazer, então vamos fazer uma coisa bem genérica, que é amplo o suficiente para encaixar o que cada um acha. Aliás, leis desse tipo, primeiro, não deviam existir. Se existir, elas têm que ser muito específicas para não dar espaço para arbitrariedade. Perfeito. Como é que está esse debate com o teu corpo a corpo com os parlamentares? A gente escutou recentemente de parlamentares próximos que fizeram perguntas bem capciosas para eles de, poxa, quantos por cento dos seus colegas você acha que realmente estão preocupados com o futuro do Brasil, de construir uma nação? E essas pessoas são deputados bastante bem formados e de nova geração, inclusive. Olha, se chegar a 15% é muito. Então isso nos preocupa muito, estando lá há alguns anos acompanhando, que realmente parece um jogo muito voltado aos interesses, né? Imediatos, como você bem falou. Então temos que aprovar um PL para responder uma demanda do público e para os meus eleitores saberem que a gente está atuando em temas que são de interesse importante, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê uma permeabilidade, né, dos gabinetes, dos seus assessores, dos deputados, a boas informações. Né? Eles estão abertos, como eu falei antes, a uma série de assuntos que eles têm que tratar no dia a dia, e que quando alguém bem intencionado, que gera um relacionamento, constrói esse relacionamento, né, esse pessoal com cada um deles, e entrega soluções justificadas, não arbitrárias, existe uma boa abertura, assim, de grande parte dos gabinetes. É claro que não escapa ao nosso ambiente político em Brasília a dinâmica da polarização afetiva que a gente fala, que é o fato de eu simplesmente negar a outra pessoa porque eu discordo da opinião dela. Então eu nem engajo. Se eu sei que ele é de um lado ou do outro, eu nem vou abrir a porta para essa pessoa. Isso não escapa. Há, sim, casos de pessoas que simplesmente não escutam, né? Mas a gente acredita muito, né, de que essa resposta a demandas da sociedade é uma abertura que a gente tem que usar. E instituições como o CIVES, a gente encoraja todos que têm, né, grupos de interesse ou instituições que defendam valores e princípios que são caros a vocês, que se engajem de maneira direta, pessoal, com as equipes dos deputados e senadores, que levem estudos, que sugiram mudanças, não simplesmente critiquem o que está sendo feito, mas tragam o que vocês substituiriam no lugar, né? Por vezes como você bem falou, Felipe, é melhor não ter nada. Mas por vezes você consegue pôr uma provisão que se assemelha a isso, né? Ou que dificulta futuras regulações complicadas, ou que melhora a definição de termos que estão muito vagos, né? Então, todo esse trabalho é bem-vindo, é um cenário bastante desafiador, acredito eu, mas eu não diria que não está tendo efeito, né, o trabalho que a sociedade civil tem feito em Brasília. Então, acho que tem uma boa abertura que a gente tem que usar. O sistema ainda é democrático. A gente acredita que existe sim uma exceção informal acontecendo, como você trouxe anteriormente, em casos judiciais relacionados à liberdade de expressão de certos grupos políticos. Existe uma maior abertura a se flexibilizar as regras quando aplicadas a certos grupos políticos que estão sendo avaliados como ofensivos à democracia, digamos assim, que, a nosso ver, é um problema grave. Você flexibilizar regras para atacar quem está atacando as regras é só um jogo de retórica, né? No fim das contas, qualquer um vai poder fazer isso quando assumir o poder. Então, apesar disso, a gente acredita ainda assim que haja um espaço democrático em Brasília para boas ideias, para boas propostas, claro, quando bem articuladas, quando vem de relacionamentos duradouros, né? Então não se pode pensar que o Brasil é um dispenser, né, de soluções políticas ou econômicas. A gente tem que construir relações com as pessoas que estão lá para fazer que elas tomem a melhor decisão possível. Não é fácil, mas tem que ser continuado. Agora, um outro pilar fundamental é o papel da imprensa. A imprensa livre é um elemento fundamental de uma democracia e, evidentemente, a liberdade de expressão não existiria, né, num caso, se nós não tivéssemos uma imprensa livre. Eu falo uma coisa atrás da outra. A imprensa livre é o lugar onde a liberdade de expressão é mais manifestada. Okay. E, principalmente, uma visão crítica. Esse é o papel da imprensa, né? E isso vem sendo cada vez mais atacado, não só no Brasil, como no mundo. Recentemente eu vi o presidente Donald Trump querendo processar o Wall Street Journal. Quando algum repórter faz alguma pergunta na Casa Branca, ele esculacha o repórter dizendo que aquela pergunta é indevida. Então, é tudo uma forma de arbitrariedade, ou seja, impor a sua visão. Como você vê essa questão do respeito à liberdade de imprensa como um fórum fundamental para a opinião crítica e que essa opinião crítica deveria ser feita de maneira construtiva para melhorar e aprimorar o sistema e as instituições? Com certeza. O que muito nos motiva, né, com o trabalho de liberdade de expressão é trabalhar o público de jornalismo mesmo. Então, desde editores até jornalistas, toda a equipe, né, voltada à produção de notícias, né, e
a certa medida, assim, a qualificar o debate público, né? E é parte do que a gente se propõe enquanto Instituto, é contribuir com todos os veículos que a gente puder, com esse tipo de qualificação, é necessário para a gente ter uma democracia, como você falou, bem pujante. Então, a liberdade de imprensa, vem junto com a liberdade de expressão, com a liberdade de associação, com a liberdade religiosa, como bases para a gente poder ter oposição dentro de um regime democrático, que na essência é isso, a gente poder trocar sem violência, né, quem está no poder. Nos preocupa, por vezes, essa dessensibilização que a gente vê na sociedade em geral, pessoas descrentes, né, da democracia ou até relativizando, né, quando uma liberdade é retirada ou uma arbitrariedade, né, é cometida, quando isso vem da classe jornalística nos preocupa muito. Então, uma certa relativização também dos direitos ou da aplicação de regras, coberturas extremamente parciais são preocupantes também. Então, a gente entende a necessidade de posicionamentos editoriais. Isso para a gente é fantástico. Quanto mais transparentes, melhores, né? As linhas editoriais de cada jornal, combatendo, né, no debate público de maneira pacífica e defendendo seus artigos e suas opiniões, isso deve acontecer. Agora, a gente defender quem está no poder normalmente não é um bom sintoma. Claro que a gente não está dizendo que todos os veículos jornalísticos devem ser oposição ao atual governo. Não. Mas todos os veículos jornalísticos devem ser críticos ao que está acontecendo. Devem apontar onde estão as falhas, né? Mais até, talvez, do que elogiar as boas práticas, porque isso já vai ser feito pelos governantes. Eles têm recursos para isso. Eles têm agência de comunicação para isso. Então, a imprensa tem muito mais esse papel de apontar os pontos de melhoria, de gerar oportunidades de pessoas participarem e qualificarem políticas que estão talvez pouco maduras ou mal feitas, do que talvez ficar defendendo políticas públicas que foram bem feitas. Pode sim se noticiar boas coisas, necessariamente. Precisamos de bons ares, né? Quando a gente abre um jornal ou abre o nosso feed de notícia, precisamos de bons exemplos, de boas notícias. Só que o core do trabalho jornalístico é o investigativo, né? É aquele que vai atrás do caso, fato, que desafia o que a gente está imaginando que é o que está acontecendo no dia a dia. E isso precisa sim ser motivado. E a gente sabe que as mídias sociais geraram uma série de desafios ao modelo de negócio do jornalismo. Isso é toda uma discussão complexa, mas que a gente acredita que a liberdade de expressão nunca pode ser deixada de fora disso. Então, pequenos veículos locais, independentes, aquele jornalista que é o blogueiro, digamos, ou que está sozinho ali cobrindo notícias na fronte, tudo isso tem valor, sim. Claro que não é o mesmo custo eu fazer isso do que eu manter uma redação inteira no lugar, que eu posso mandar para o mundo inteiro, que eu posso investigar com profundidade, que eu posso ter gente locada em Brasília, em todos os lugares do Brasil. São custos distintos, mas são expressões tão importantes quanto, né? O jornalismo independente, o jornalismo crítico, o jornalismo investigativo. Então, nós temos feito algumas ações justamente de dar ferramentas aos jornalistas, né, que tiverem interesse e acessarem esse nosso conteúdo, nosso trabalho, a esses livros, por exemplo, a capacitações sobre ferramentas de como combater, por exemplo, discurso de ódio ou discurso de desinformação, tidos como, né, com o próprio discurso. É chamado counter speech. Então, ao invés de usar censura ou cancelamento, vamos usar o próprio discurso para combater aquilo que não é bom. Então, esse tipo de prática, né, que a gente tem que fomentar no nosso jornalismo é crucial mesmo e bom que a gente traga esse holofote mesmo para uma indústria que precisa sim se renovar, precisa sim estar ligada aí aos novos momentos, mas precisa também ser apoiada pela sociedade nessa transição, né?